arquitetura está em constante evolução, envolvendo áreas que combinam criatividade, técnica e funcionalidade. Os desafios globais e os avanços tecnológicos fazem com que essas mudanças moldem as tendências e enfrentem os desafios dos projetos arquitetônicos futuros. Hoje, vamos conhecer as possibilidades do mercado e o que esse campo traz de inovações na criação de ambientes agradáveis a todos os clientes. No quadro Job do Dia, vamos ver na prática o desempenho de uma arquiteta na obra de uma casa. O repórter Matheus Andrade vai saber o que é essencial para o sucesso no planejamento de um espaço e na criação de soluções que impactam diretamente o projeto. Pessoal, a casa aqui vai passar por uma transformação até mesmo da laje e é por isso que foram colocadas essas escoras. Qual é o objetivo dessas escoras, Sara? As escoras são para dar segurança. Como a gente teve demolições de alvenarias, a gente precisa sustentar essa laje para a gente não ter nenhum problema nem de queda e nem de trinca futura, né? O Estação Mercado está começando. E quem vai nos acompanhar ao longo de todo o programa e não deixar faltar nenhuma informação para a comunidade surda que nos assiste é a maravilhosa intérprete de Libras, Tamires Caetano, que está aqui do meu ladinho. Oi, Tami, obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, viu? E a convidada de hoje que vai falar sobre esse mercado que vem se destacando tanto pela inovação quanto pela complexidade das demandas que surgem a cada novo projeto é a arquiteta e urbanista Sabrina Barros. Sabrina, seja muito bem-vinda ao Estação Mercado. Ai, obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece você ter vindo aqui, pegar um tempinho aqui e ficar com a gente. Sabrina, primeiro de tudo, o que é ser arquiteto hoje em dia, assim, para você que está há 15 anos aí, já nesse mercado, certo? Eu acho que o arquiteto, ele é um grande intérprete de pessoas, sabe? Uhum. Porque as pessoas, elas estão em constante movimento, né? Então, as pessoas, elas querem reformar, elas querem comprar. A pandemia trouxe muito isso, né? As pessoas olharam para dentro das casas novamente. Então, a gente vivia muito para fora, né? E aí, a pandemia trouxe todo mundo para dentro. E aí, todo mundo olhou como que é a dinâmica das famílias, né? Como é que se cozinha dentro de casa, como se trabalha. O home office virou uma tendência muito grande, né? E a gente vem entendendo essas necessidades, né? Então, o arquiteto, ele precisa olhar essa família e essa pessoa, as necessidades que ela tem e aplicar isso no papel. Então, é como se você falasse assim para mim, coloca aqui em prática aquilo que eu desejo. Uhum. Então, o arquiteto, ele é um intérprete, um grande intérprete. Então, a gente pega isso, passa para o papel, modula isso tudo, todo para o cliente poder ver, para que ele possa analisar, né? E ali ele vai entender estética, funcionalidade, para ele poder ver o sonho dele acontecer. Exatamente, é um sonho, né? Você tem que lidar com sonhos, né? O tempo todo da pessoa, né? Lidar com as pessoas, mas principalmente com sonhos. E aí, Sabrina, quais são as possibilidades de atuação hoje para que esse profissional vai especializar, né? O que ele oferece, né, de possibilidades? Fernanda, tudo é obra. Isso, aonde nós estamos aqui é obra. Uhum. Aonde você olhar é obra. Então, existe um leque gigante de possibilidades dentro da arquitetura. Seja ela a arquitetura do zero, né? A gente fazer os projetos arquitetônicos, arquitetura de interiores, arquitetura hospitalar, as aprovações, né? Então, existe uma gama enorme de atuações para o arquiteto. Uhum. A gente estava pesquisando, né, a nossa produção, arquitetura sustentável, luminotécnica, paisagismo, automação residencial, design de interiores, né, que a gente também comentou que é uma área que vem crescendo aí também bastante, né, essa área de design de interiores, né? O design de interiores, ele acaba completando o projeto arquitetônico, né? Então, ele é uma consequência, muitas vezes, de um planejamento. Uhum. Então, quando a gente faz a arquitetura do zero, a gente precisa pensar na arquitetura de interiores. A gente não pode pensar só na estrutura de alvenarias, né? Como que essa casa vai funcionar quando essa família tiver? A gente precisa pensar nisso tudo, né? Na compartimentação e tudo mais. Então, vai resultar na arquitetura de interiores. Uhum. Quando você compra um apartamento, eu cheguei no apartamento, aquele apartamento não reflete a minha personalidade.
Não cabe a minha família aqui. A arquitetura de interiores, ela entra. Exato. E aí, Sabrina, nesses 15 anos de experiência que você vem tendo, né, quais são os maiores desafios aí que você vê pelos arquitetos, né, principalmente quando se diz a respeito da inserção profissional, a valorização aí da categoria também, né? O que você vem percebendo dos desafios? Olha, a gente precisa voltar lá na interpretação de pessoas, né? Então, assim, salvo grandes exceções do nome da arquitetura, né? A gente vai falar de Oscar Niemeyer, né? E outros tantos artistas, assim como no futebol, sempre sai um Neymar, um Pelé, né? São exceções, a gente precisa olhar o nosso cliente como protagonista do processo. Nós, enquanto profissionais, a gente precisa usar a arquitetura para servir. O que acontece muitas vezes, né? O arquiteto, ele sai da faculdade achando que ele é um grande artista. Ele pode usar a estética a favor, nós somos grandes criadores, mas a gente precisa criar a favor de, para outro ser humano. A arquitetura serve para servir. Esse é o grande lance da arquitetura. Quando a gente entende que não é sobre a gente, é sobre o outro, o jogo de projetar muda, porque as relações mudam. Então a chave da arquitetura é a comunicação. Então, eu consigo fazer essa interpretação, não é sobre mim, é sobre o outro, e aí eu consigo trazer essa estética. Eu consigo trazer esse artista que tem dentro de mim, mas com o cliente como protagonista. Esse é o grande desafio que a gente tem para poder entender isso. E aí fazer grandes projetos. E aí lidar também, às vezes, com... Não é possível fazer aquele projeto, né? Tem que ter um jogo de cintura ali. Não tem como tirar essa parede por conta disso, né? Você tem que lidar também com essas situações de convencer o cliente que não é possível aquela projeção que ele tinha em relação àquela obra, né? Nós somos uma ferramenta. Então, o cliente tem que entender que ele tem uma ferramenta, ele precisa usar essa ferramenta. Exato. Então, às vezes, ele chega... O arquiteto, ele vai orientar, ele é aquela pessoa, aquela ferramenta no meio do caminho que vai dizer assim, ó, esse caminho eu entendo, mas esse daqui é melhor. O que você acha da gente vir por aqui? A gente vai chegar nesse resultado que você quer, mas de uma maneira melhor. Aqui a gente vai encontrar menos desafios, aqui a gente vai gastar menos. E aí a gente vai achando um bem bolado aí. Exato. Tem que saber comunicar, como você disse, né? Saber comunicar muito bem. E aí, antes da gente ir para o intervalo, Sabrina, como é que a gente lida com a concorrência, né? Tem muitas empresas, né? Muitas empresas, né? De arquitetura, né? Escritórios que estão aí, né? Como é que você vê essa questão da limitação da concorrência, né? Por questões de ego, eu acho que um pouco também. E também a questão aí da carreira, né? Para ter esse sucesso aí na carreira também, para lidar com a questão do ego, né, principalmente. Fernanda, fazer o mesmo, todo mundo faz. Então, tem que fazer diferente. Então, o que acontece hoje? Qual que é a maior dor do mercado? É quanto tempo isso vai começar e terminar e quanto isso vai custar. Será que os arquitetos hoje não estão vendendo só papel? Será que o cliente ele compra só o papel? Ou ele quer a obra construída? Ele quer saber, ele quer sair desse ditado popular de que obra é um inferno, de que eu começo em X e termino em Y, que vai demorar 1 mês, 2 meses para terminar minha obra, que o cara vai e não volta mais. Isso é o que todo mundo entrega. Exato. Então, quando a gente fala de concorrência, a gente fala de fazer o mesmo que todo mundo faz, mas quando você faz diferente, não tem concorrência. É diferente, porque você precisa vender valor. Então, o cliente, ele quer benefício. Benefício é igual valor. Qualquer coisa é igual a preço. Então, é aí que a gente vai brincar nessa concorrência. Legal. Então, a gente vai ter que dar uma pausa aqui, Sabrina, para saber como se especializar aí nisso, né? Que cursos até é legal a gente encarar aí para tirar, né, dessa concorrência. Então, você que nos assiste, continue com a gente, porque depois do intervalo tem mais um episódio do quadro Job do Dia com o repórter Matheus Andrade. Então, a gente vai ver na prática como é que a profissão de arquiteto é exercida em uma obra. É já já. O repórter Matheus Andrade desempenhou o papel de uma arquiteta por um dia. Ele exerceu algumas funções desse profissional na obra de uma casa. É já já.
Estamos de volta com Estação Mercado e agora chegou o momento da gente assistir o Arquiteto em Atividade no quadro Job do Dia. O repórter Matheus Andrade foi até em uma obra de uma casa para saber quais são as responsabilidades desse profissional, desde ali a concepção do projeto até a execução, além, lógico, de compartilhar as experiências sobre a prática do dia a dia. Vamos ver juntos. Fernanda, essas paredes já foram um dia desenhos, mas elas saíram do papel e partiram para a parte prática. Quem garante essa transição do projeto para a execução até a conclusão dele é o arquiteto. E quem entende muito bem desse assunto é a Sara, arquiteta aqui de São José dos Campos, que vai nos contar tudo sobre esse assunto. Sara, obrigado pela sua participação. Prazer, obrigada a você, Matheus. Qual é o primeiro passo para a execução de um projeto de arquitetura? Então, para iniciar uma obra, a gente já teve um planejamento, tanto físico quanto financeiro, né? Então, a gente inicia isso há um mês, aproximadamente, né? Organiza tudo isso e a gente entra para a obra. Para entrar para a obra, eu tenho uma compra de material antes, mando entregar, a gente tem reestruturação de todas as alvenarias, todas as lajes, porque a gente tem uma construção de novo layout, né? Então isso demanda, além das demolições, as novas construções. E é aí que o trabalho começa, que a arte começa. E olha, gente, o resultado fica impressionante. Então, bora entrar para conhecer um pouco, né? Bora lá! Sara, estamos dentro da casa, finalmente, dentro da obra. O que já aconteceu por aqui? Já teve demolições. Então, a gente removeu essa alvenaria que era aqui, a gente está criando espaços mais integrados. Então, essa sala hoje ela era muito mais dividida. Então, a gente está, hoje a busca do cliente é ter tudo mais integrado, né? Para você ter mais convívio social. Então, a gente abriu essa alvenaria, a gente vai abrir uma grande janela naquela face. O escritório, ele recebe o cliente, ele faz todos os projetos, a gente apresenta ele no 3D, o cliente ele entra dentro da casa dele. Como, por exemplo, esse aqui. Isso. Tudo feito pelo computador, escrito exatamente o que o cliente pediu. Como é que vai ficar? A gente utiliza o programa AutoCAD hoje para elaborar as plantas técnicas, né? Então, todas as plantas que precisam de informações mesmo, técnica, cota, altura, nível, tudo isso a gente faz no CAD, no AutoCAD. Fora isso, a gente tem a modelagem no 3D, que é no SketchUp. E o cliente fica impressionado no final com o resultado. Ele ama, né? Pessoal, a casa aqui vai passar por uma transformação até mesmo da laje. E é por isso que foram colocadas essas escoras. Qual é o objetivo dessas escoras, Sara? As escoras são para dar segurança. Como a gente teve demolições de alvenarias, a gente precisa sustentar essa laje para a gente não ter nenhum problema nem de queda e nem de trinca futura, né? Então a gente segura, sustenta essa laje, faz a reestruturação com os pilares. Então a gente está construindo novos pilares que vão nascer nessas extremidades aqui. E após essas construções, aí a gente retira todas as escoras e deixa tudo como vai ser no final. Se tirar as escoras, cai tudo aqui. Olha, a gente reza para não cair, mas trincar no mínimo vai. Na hora de levantar uma parede como essa aqui, existem alguns objetos que auxiliam nesse processo, como por exemplo esse prumo. O que é isso? Normalmente a gente não faz esse trabalho aqui na obra, quem faz é a nossa equipe, tá? Agora, temos que entender, né? Porque se a gente pega algum novato, alguém que não entenda como é que funciona, a gente tem que auxiliar. O arquiteto tem que estar por dentro de todo o processo. De todo o processo e de toda a fiscalização, né? Pra que serve ele? Pra gente deixar a parede bem alinhadinha, né? Então ela tem que estar com os blocos sendo assentados alinhados. Então você vai aproximar essa madeirinha e vai descendo aos pouquinhos, bem devagarzinho, e vendo que ele tem que estar no máximo próximo a todos os tijolos. Se ele deu uma bambeada a mais e deixou um espaço maior entre o tijolo e aquele peso, aí quer dizer que a parede está torta. Aí desfaz e faz de novo. Inclusive esse outro objeto também auxilia nesse processo. Exatamente. Então os blocos eles estão sendo assentados, eles têm que estar no nível. Então esse aqui é um nível de mão, né? Então essa bolinha aqui sempre centralizada. Se ela estiver um pouquinho torta, ela vai caindo pro lado, né? Então não é interessante. Isso afeta diretamente nos outros trabalhos que vão acontecer posteriormente, como gesso, como marcenaria. Então a gente tem diversas coisas que acontecem após isso aqui.
Esse aqui já é um objeto mais conhecido pelas pessoas, a trena. Em que momento ela é utilizada? A gente utiliza ela a obra inteira, né? Na verdade, todos os dias ela é uma ferramenta muito importante. Uma das principais ferramentas. Das principais, porque além de nós, arquitetos, né, dimensionarmos ambientes, né, a mão de obra utiliza muito para a largura de pilar, de viga, tudo eles utilizam trena, locação de tubulação, locação de hidráulica, de elétrica. E para facilitar, hoje a gente tem a trena eletrônica. Então ela ajuda muito a gente em posições que a gente não consegue chegar com a trena. Então eu pego a trena, loco a parte inferior dela, aonde eu preciso começar a medição. Ela vai me dar a luz, que é um laser, aonde eu quero chegar, né, a medida máxima que eu preciso, e ela vai me dar certinho a altura. Sara, obrigado pela sua participação. Eu adorei conhecer um pouquinho mais do trabalho do arquiteto e eu te pergunto, você me contrataria para trabalhar com você? Com certeza. Tem que aprender muito ainda, né? Mas já é o primeiro passo. Ainda, mas é gostoso. Você gostou? Gostei muito. Então achei tá sensacional, principalmente essa trena eletrônica aí. Porque a gente ama a nossa profissão, então seja bem-vindo. Obrigado. Até a próxima, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Fernanda, eu deixo para você agora as fotos do resultado final elaboradas previamente em projeto lá no escritório. Olha só que incrível. Tchau. Tchau, tchau. Que lindeza, hein? Olha que lindo o resultado que vai ficar, hein? Muito bom, Matheus. Sara, muito obrigada, viu, por receber a gente aí no projeto, né? Na obra, principalmente. Mas a Sara tá aqui com a gente, tá? A contar os bastidores. A Sara é sócia da Sabrina, que é a nossa convidada, que tá aqui com a gente, que é arquiteta e urbanista, nossa convidada para falar desse mercado. Então, que delícia, né? Trabalhar com uma amiga, né? Vocês abriram, né, um escritório juntas, né? Estão aí há mais de 20 anos, né? Juntas trabalhando, né? Está desde 2012 juntas. Uhum. E aí eu vou pedir para o nosso diretor colocar umas fotos das duas trabalhando, né, em conjunto também, em outras obras, né, e nos processos aí de processo de obra, né, Sabrina? Como é importante, né, tá com a equipe, né, aí, ó, como ter essa comunicação, a gente comentou, né, no outro bloco, mais meninas, mais profissionais aí trabalhando com vocês, aí essa comunicação, né, com as pessoas que trabalham. Como é importante, né? Eu queria que você dissesse, além dessa parte da comunicação, quais outras competências técnicas aí é necessário que o arquiteto precisa ter, né, para entregar aí, pelo menos com um pouco de margem de erro aí numa obra, né? Projeto é planejar para o futuro, eu projeto, né? Então é o quê? Planejamento. Só que papel aceita tudo, não é? Então, quais são as competências de um arquiteto? É lógico que ele tem que saber criar, porque beleza é essencial. Ele tem que saber o que é funcional, porque o cliente ele quer funcionalidade. Ele precisa ter viabilidade financeira. Então, precisa saber planejar isto financeiramente. O cliente ele precisa saber quanto isso vai custar antes de começar. Então, isso é importante. Uma outra competência super importante do arquiteto é que ele esteja na obra. Ninguém sabe desenhar aquilo que não sabe como faz. Exato. Então, estar envolvido no processo de obra é extremamente importante, principalmente lá no comecinho da profissão, né? A gente sai da faculdade, a gente sai achando que a gente sabe tudo, né? E, na verdade, não é bem assim. Isso aconteceu comigo, aconteceu com a Sara, aconteceu com um monte de colegas, né? Estar no processo de obra valida aquilo que a gente desenha dentro do escritório, porque é ali que a gente encontra os desafios. E como é que a gente vai fazer com que isso aconteça de fato? É vivendo. Então, essa competência, o arquiteto, para ser completo, ele precisa trabalhar beleza, funcionalidade, viabilidade financeira e execução. É importantíssimo que isso aconteça. E você vem sentindo, porque uma das meninas que apareceram nas fotos são estagiárias, né? E elas sentem isso, essa necessidade que a faculdade ainda não consegue, né? Você sentiu isso também, né? Quando você saiu da faculdade, poxa, não sei nada na prática, né? Você não sabe nada na prática. A obra te ensina tudo.
A verdade é essa. É estar na obra que vai fazer com que você desenhe direito. Exato. Porque o papel aceita tudo. A faculdade, ela peca um pouco conosco, sabe? Então, o arquiteto, ele pode sair da faculdade, ele pode trabalhar num escritório de arquitetura. Mas ele também pode ter o escritório dele. E lá na faculdade ensinaram a gente precificar? Não. Uhum. A gente sai sem saber precificar. Então, você sai, como que eu precifico isso? Lá na faculdade ensinam a gente fazer aprovações. Na prefeitura, que é super importante. Exato. Isso não acontece. É isso que eu queria saber, como é que é esse processo de aprovação aí de projetos nos órgãos públicos, né, Sabrina? Como é feito isso? Então, hoje é muito mais fácil, né? Lá, quando eu me formei, era mais complicado, era tudo papel, né? A Prefeitura de São José hoje é uma mão na roda, né? Ajuda bastante, Ajuda né? muito, a gente está com um sistema de aprovação muito mais rápida, o nosso sistema é todo online, a gente consegue fazer o upload dos documentos no próprio site, mas a gente precisa saber a legislação. Ninguém ensina a gente lá também, né? Exato. Então, quais são as legislações que a gente precisa estudar, né? Então, além do nosso zoneamento, que é super importante, acessibilidade, tantas outras que envolvem o projeto de uma edificação, né? Então, a gente faz o estudo preliminar dessa casa e a gente já faz baseado na legislação, porque depois a gente vai precisar aprovar aqui na prefeitura, né? E aí, o alvará de construção, ou a regularização com ampliação, né? E a gente precisa saber o que a gente pode, de fato, fazer, Legal. né? Ótimo, Sabrina. Ó, a gente vai dar mais uma pausa aqui no nosso papo, o último aqui antes do intervalo, mas ó, na volta tem mais informações, tá? Sobre o profissional de arquitetura, então conto com a sua companhia. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa e aqui no estúdio volto a conversar com a Sabrina Barros, que é arquiteta e urbanista e que está no mercado aí há 15 anos. Para falar um pouquinho desse mercado aqui para a gente, hoje o assunto é de profissional arquiteto. Sabrina, eu acho que não tem como a gente não falar sobre a questão da sustentabilidade, né? Como é que você vem, como é que a arquitetura aí vem se adaptando a necessidades sustentáveis, né? E também aí as eficiências energéticas, né? Também, como é que você vem vendo esse futuro? A arquitetura é um grande parceiro da sustentabilidade, né? Um grande parceiro. Os arquitetos são muito responsáveis nesse sentido. A gente tem uma prefeitura que ajuda a gente a ser mais responsável ainda. Porque além da gente fazer os projetos, pensando em materiais que são certificados, pensando na fotovoltaica para a gente poder gerar a própria energia, que não dá mais para falar de uma casa. E é uma responsabilidade nossa, enquanto arquiteto, de orientar o cliente, né? Da água de reuso e tudo mais, né? Na aprovação agora, né, a gente falou de aprovação, a prefeitura ela vem trazendo esse arquiteto também para a gente poder fazer as pontuações nas diretrizes aí de sustentabilidade. Então, quando a gente vai aprovar um alvará de construção, a gente já se compromete a aplicar isso aqui em São José dos Campos, o que ajuda a gente com o nosso cliente, porque às vezes para o cliente não faz sentido. Sim. Então, só o arquiteto falando sobre sustentabilidade com o cliente, às vezes ele prefere um sofá do que água de reuso. Ele vai fazendo conta, porque para ele não faz sentido. Então, ter a prefeitura como parceira ajuda a gente demais. Porque a gente fala assim, não, mas a gente precisa fazer. Não é só uma questão de responsabilidade social e com o planeta, é necessário. Mas os clientes hoje em dia vêm se preocupando com isso, em que material utilizar, material mais sustentável, com menos gasto, né, que não atinja tanto o meio ambiente. Como é que vem se nessa procura? Os clientes estão de olho nisso? Se você falar para o cliente que é menos gasto, ele vai querer. Tá. Tem que convencer ele, né? Porque é normal, a gente está falando de obra, né? A gente está falando de uma coisa grande. Agora, se você falar só de meio ambiente para o cliente, alguns vão querer. Mas a grande maioria, infelizmente, não. Então, é um grande problema, é uma cultura que a gente precisa vencer, sabe? E aí, o arquiteto precisa ser incisivo nessa questão. A gente está com um cliente agora, né? Que a gente ofereceu a fotovoltaica para ele, agora em fase de projeto. Não fez sentido, porque ele olhou o montante da obra e não fazia sentido a fotovoltaica. Mas o arquiteto não pode desistir.
Nós estamos agora no meio caminho de obra e eu falando para ele, olha gente, a conta de luz geralmente vem tanto, se a gente aplicar fotovoltaica, vocês vão gerar a própria energia, isso vai ser pago, então vamos contribuir com isso, olha que legal, né? A gente tem os carros elétricos agora, né? Exato. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro balizando os nossos clientes para as melhores decisões. E a sustentabilidade, com certeza, né? Eu acho que isso é uma missão do arquiteto, né? E hoje em dia, como você vem vendo esse futuro, né, Sabrina, a partir do que vem oferecendo de tecnologia, né, dessa criação, né, de novas ferramentas, como é que você vem vendo esse futuro? Como é que você enxerga o futuro da arquitetura, principalmente aqui na nossa região, né, que é considerada uma cidade inteligente, né, que vem buscando isso também sempre? Eu acho que o futuro, ele vai caminhar e tende a caminhar para isso, sabe? Porque antigamente a gente falava, era bonito falar, né? Que a gente vai cruzar a ventilação, a gente aprende muito isso na faculdade, né? Vamos cruzar a ventilação, não, a gente precisa aplicar isso de fato, precisa ser verdadeiro, né? Então todos os materiais, as normas de desempenho, né, que agora é exigido, né, sempre foi, né, e agora elas juntaram um monte de normativas e virou a norma de desempenho, né. O que é a norma de desempenho? A norma de desempenho, ela é uma junção de todas as normativas aonde a gente precisa aplicar questões térmicas, acústicas, de eletricidade mesmo, né, então a gente tem uma sala como um todo. A gente vai acender todas as fileiras de iluminação? Por que eu vou acender a fileira da janela? Que eu estou tendo incidência de luz, né? Então, vamos pensar energeticamente nessa edificação, né? Então, eu acho que tem um caminho muito bonito da arquitetura dentro da sustentabilidade. Isso é uma formação do arquiteto, é uma formação nossa. A gente precisa balizar os nossos clientes para isso e precisa ter prefeituras que nos ajudem a fazer isso, como a Prefeitura de São José dos Campos faz. Que ótimo. A gente já está chegando no finalzinho, Sabrina. Dicas finais para quem quer começar nesse ramo de arquitetura, já abre um escritório ou começa atendendo um cliente particular. Como é que você pode dar um minutinho aí de conselhos? Se junte a outra pessoa. Sozinho a gente chega lá, mas junto a gente vai mais longe. Pega alguém que você veja, modela nessa pessoa. Veja alguém que está um degrau acima de você, ou que você admire e modela dentro dessa pessoa. E porque a técnica é obrigação, gente. O arquiteto ter técnica é obrigação. Todo o resto a gente precisa aprender. Então, seja ele dentro de um escritório de arquitetura, seja ele na sua vida de empreendedorismo. Mas saiba que você precisa fazer diferente, ter responsabilidade, né? Com o cliente, principalmente. Para a gente poder sair desse ditado popular de que obra é um inferno, porque não tem que ser um inferno, precisa ser legal, e essa é a responsabilidade do arquiteto. Muito bom, Sabrina, muito obrigada, viu, por tirar um tempinho aí nesses projetos todos aí que vocês estão. A Sara que está aqui nos bastidores com a gente também, a sua sócia, por estar aqui com a gente, viu, mais uma vez, trazer todas as informações, novidades aí do ramo. Tá Obrigada, bom? Precisando da gente, nós estamos lá, a gente ama o que faz, e eu acho que esse é o grande lance. Obrigada, viu, que venha mais 15 anos aí de experiência. Amém. Mais uma edição chega ao fim, mas espero aí, viu, a sua companhia no próximo, com mais informações de um novo mercado ou profissão também, tá? E se você quer ver e rever o programa de hoje e das outras edições também, é só acompanhar a gente aí nas redes sociais e no YouTube também. O endereço é o que você já conhece, @TV Câmara SJC. Até lá. Tchau.